Bom, então a gente vai falar aí hoje sobre o capítulo 25 de História 1, Primeiro Reinado, a crise e a abdicação, ou seja, a renúncia de Dom Pedro I, né? Lembrando que o período do Primeiro Reinado é o período que vai de 1822 a 1831, quando então acontece a abdicação de Dom Pedro, ok? Bom, aí tem inclusive na abertura do livro de vocês é, um questionamento inicial, né? Sobre a relação que existiria aí entre o governo Bill Clinton, ex-presidente dos Estados Unidos, com o governo de Dom Pedro. O que eles teriam em comum, né? Essa pergunta que abre aí o capítulo. Então, o que vocês vão ver ao ler o texto, né, é que ambos tiveram, digamos, uma vida conjugal muito conturbada, né? Tanto Dom Pedro quanto o Bill Clinton acabaram se envolvendo aí em questões de casos extraconjugais e isso acabou sendo para ambos, né? Tanto para o Dom Pedro quanto para o Bill Clinton, fatores que ajudaram a desgastar o governo deles, né? No caso do Bill Clinton, ele terminou o mandato de boa e tal, não teve muito problema em relação ao fim do governo, mas o Dom Pedro acabou tendo mais um ingrediente, né? Que era essa questão da vida conjugal dele. Tem até uma novela, eu acho, que está reprisando na Rede Globo, que fala justamente dessa questão aí, né, de que ele era amante da Domitila, mas que ele acabava tendo várias outras mulheres e isso acabava sendo para a sociedade brasileira da época, né, muito religiosa, incompatível, né, incompatível com a visão que se esperava de um chefe de Estado, né? E aí, somado à questão sucessória, que vocês vão ver mais à frente aí no final do capítulo, lá em Portugal, e os desgastes da política brasileira, isso aí vai acabar somando e levando ao fim do governo de Dom Pedro, né? Embora ele tenha sido, né, e tenha ao longo da história sido reconhecido pelos historiadores e pelos analistas, né, da história de forma geral, que ele foi o cara responsável, digamos, pela unidade territorial, né? Então, se o Brasil é um grande país e o único de língua portuguesa aqui na América do Sul, a gente deve isso muito à vinda da família real para o Brasil e o fato, né, de Dom Pedro ter sido o agente da nossa independência, porque foi ele que, de certa forma, conseguiu manter, né, a nossa unidade territorial preservada e isso foi muito positivo, né? É claro que é muito complexo julgar o que não é, julgar não, né? Isso é impossível julgar o que não aconteceu, mas é muito complexo pensar o que não aconteceu, né? Mas eu acho que se o Brasil tivesse fragmentado em várias pequenas repúblicas, talvez fosse interessante para as pequenas regiões do país que têm uma economia muito específica e tal, mas para o geral do país, aliás, para a maioria, né, das pessoas que vivem aqui, isso seria ruim, porque faria da gente, né, faria dessas pequenas repúblicas politicamente menos fortes do que o Brasil. Então, o Brasil, por ser o maior país da América do Sul, isso acaba tendo um peso muito grande, né? E aí o país acaba tendo uma certa capacidade de se colocar com destaque na geopolítica aqui da nossa região. Bom, então, embora o Dom Pedro tenha sido, né, esse cara que manteve a nossa unidade territorial preservada, como eu disse, ele era um cara que estava envolvido recorrentemente em casos aí extraconjugais. Dizem, inclusive, né, eu não conheço assim nenhum autor que afirme isso, eu ouvi dizer de uma guia de turismo, né? Então, assim, eu já procurei livros, até o Adalto havia me apresentado, parece uma senhora que estuda a história de Maricá, ela me indicou algumas coisas, mas eu não achei assim, eu também não fui procurar a fundo,
mas não achei algo específico que me dissesse se essas histórias que eu vou falar aí são verdade de fato ou não, né? Mas aqui na fazenda de Itaucaia vocês sabem que o Darwin já se hospedou aqui, né? E dizem, né, que o Dom Pedro teria vindo para cá inúmeras vezes para se encontrar, inclusive, com a Domitila, com a Marquesa de Santos, que a novela parece que está retratando isso, né? A novela que estão reprisando na Globo. Então, Itaipuaçu aí foi importante no cenário do primeiro reinado, né? Porque o primeiro reinado desgastou-se muito em decorrência dessa vida amorosa conturbada de Dom Pedro aí, para ser, digamos, gentil com a memória dele. Bom, aí a gente já viu alguns fatores que colaboraram muito para o desgaste do governo, né? A gente já viu a crise econômica, a gente já viu o conflito na Cisplatina e tal. Agora a gente vai falar da Confederação do Equador, né? A Confederação do Equador foi uma revolta que aconteceu, né, lá no Nordeste brasileiro, lá na região de Pernambuco, só que ele acabou se espalhando para outros estados, como o Ceará, como o Rio Grande do Norte, a Paraíba e eu acho também Alagoas, né? Então, essa Confederação do Equador acontece em 1824, 2 anos após a independência, e ela acontece muito por conta da aprovação da Constituição de 1824, que estabeleceu o poder moderador, né? A divisão em 3 poderes, executivo, legislativo e judiciário, e a criação de um 4º poder. Essa bizarrice, que só existiu no Brasil, né, acabou conferindo ao Dom Pedro poderes praticamente absolutos, né? E os pernambucanos, que já eram engajados politicamente desde muito tempo, que já haviam feito muitas revoltas, não aceitaram essa imposição autoritária de Dom Pedro, né? E por isso partiram para cima fazendo essa revolta, que foi vencida pelo Dom Pedro, né? Mas, por outro lado, também acabou contribuindo para furar o cofre do Brasil, né? O já tão combalido cofre do Brasil, porque a gente já viu que em 1821, quando o Dom João voltou para Portugal, ele levou todo o ouro do cofre do Brasil, do cofre do Banco do Brasil, né? E aí, por isso que o Brasil veio se arrastando numa crise econômica que levou à falência do Banco do Brasil em 1829. Lembrando que o banco é um banco estatal, então é muito mais difícil você quebrar, não é, uma empresa pública do que uma empresa privada, porque geralmente a empresa pública ela tem um capital muito maior do que a empresa privada. Mas mesmo assim, o Banco do Brasil acabou falindo em 1829, né? Mas vamos falar aí da Confederação do Equador. Então, a questão também da Confederação do Equador é muito o debate entre os liberais e os conservadores, entre aqueles que eram favoráveis à autonomia das províncias e aqueles que defendiam um Estado mais centralizado, ok? Então, os políticos liberais, ou seja, aqueles que defendiam o fim do absolutismo monárquico e que pregavam uma maior autonomia para as províncias e que também queriam um governo relativamente democrático, digamos assim, né? Eles estavam muito revoltados com as atitudes do Dom Pedro I. Afinal, como eu disse agora há pouco, em 1824, com a Constituição, criou-se a bizarrice do poder moderador, né? Coisa que só existiu aqui no Brasil. Bom, exemplos dessas atitudes, além da nomeação do poder moderador, foi o fechamento da Assembleia Constituinte de 1823, né? Aquele projeto constitucional que ficou conhecido como a Constituição da Mandioca, e a imposição dessa Carta de 1824, que ela foi outorgada, ela não foi promulgada, ou seja, ela foi imposta, ela não foi colocada sob votação, né? Então isso também era uma coisa que revoltava muito a população nordestina de forma geral, né? Porque o Nordeste vinha sendo colocado, como é que eu posso dizer, no papel de coadjuvante, sendo que o Nordeste, no início do processo colonizador, era protagonista, né? E aí eles agora não querem mais se ver como segundo plano, terceiro plano, e assim por diante. Eles querem ser protagonistas.
Bom, então o debate que leva à Confederação do Equador é o debate em torno dessa questão aí dos liberais e conservadores, ok? Mas existiu um estopim para a revolta. O estopim para essa revolta foi a nomeação de um presidente para a província de Pernambuco, né? Quando o imperador foi lá e nomeou na marra esse novo presidente para a província. Isso aí está falando até na página, no finalzinho da página 42 e 43, início da 43 do livro de vocês, né? Quando diz assim, ó, aqui, ó, nessa área aqui, ó, quando foi feita pelo imperador do conselheiro Francisco Paz de Barreto para o cargo de governador da província de Pernambuco, em detrimento de Manuel Paz de Andrade, que havia sido escolhido pela maioria dos eleitores da província, né? Foi isso aí o estopim da Revolução, né, da Confederação do Equador. E aí, no dia 2 de julho de 1824, essa revolução acabou explodindo em Pernambuco. Os principais focos do movimento foram as cidades de Recife, deixa eu abaixar aqui para vocês verem, a cidade de Recife e Olinda, né, que havia inclusive protagonizado as duas cidades aquela revolução, né, a Guerra dos Mascates, né, a Guerra dos Mascates, não uma revolução em si. O líder da Confederação do Equador foi o Manuel de Carvalho, embora tenham tido outras lideranças como o Frei Caneca. De Pernambuco, a revolta acabou se espalhando por outras províncias, né, como eu adiantei, para províncias como Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba e Alagoas. Os revolucionários queriam, além da revolta deles para com o poder moderador e para com o absolutismo de Dom Pedro, o que os revolucionários queriam era fundar uma república independente do governo imperial do Brasil, ou seja, se separar. E essa república se chamaria Confederação do Equador, porque seria a união de várias províncias: Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Pernambuco. Agora, tem uma questão que vai levar à racha do movimento. Eu vou falar já já, tá? Antes de dizer o seguinte: o lema desse novo país que eles pretendiam criar era religião, independência, união e liberdade, ok? Agora tem o seguinte: o que vai levar ao racha, né, ou seja, a divisão dentro do movimento da Confederação do Equador, é o seguinte: algumas pessoas dentro do movimento falavam, por exemplo, em extinção do tráfico de escravos, né? Alguns pensavam até mesmo em abolição da escravidão, outros ainda falavam em igualdade social. Então, a Confederação do Equador, digamos, acabou ganhando uma pauta muito iluminista, muito progressista, muito libertária, né? E isso acuou os latifundiários que apoiavam o movimento, né? Então, ao falar em fim de tráfico de escravos, ao falar em fim de escravidão, a Confederação do Equador acabou se dividindo, acabou se enfraquecendo, já que os grandes fazendeiros, obviamente, não iriam, como é que eu posso dizer, fechar com essa ideia, já que, no geral, as elites agrárias eram escravistas, né? Bom, então, a Confederação do Equador tinha que ter uma constituição para legitimar, né, esse novo país, só que não deu, a Confederação do Equador, esse novo país, não durou também muito tempo, porque logo as tropas do Dom Pedro vão derrotar o movimento. E aí os revolucionários, como não haviam ainda elaborado uma constituição, eles decidiram adotar em caráter provisório o modelo da Constituição colombiana, ok? Ou seja, acabaram se apropriando da Constituição colombiana até que eles pudessem elaborar a própria Constituição, né, da Confederação do Equador. Bom, as atitudes dos revolucionários acabaram recebendo amplo apoio, né, da imprensa liberal da região. Já existiam jornais que, antes mesmo da Confederação, divulgavam as ideias liberais. O principal desses jornais aí era um chamado Tifes Pernambucano, que era liderado pelo Frei Caneca, que eu comentei há pouco tempo, né, que era um dos idealizadores do movimento. Ao tomar conhecimento das proporções do movimento revolucionário que se espalhava pelo Nordeste, o Dom Pedro acabou
tratando de organizar tropas para impedir que a Confederação do Equador se impusesse como é que eu posso dizer, um exemplo até para que outras regiões se fizessem o mesmo, né, e quisessem fazer a independência. E aí o Dom Pedro teve que mais uma vez enfiar a mão no bolso com vontade, né? E teve que gastar cerca de 1 milhão de libras, né? Já havia sido gasto 2 milhões para o reconhecimento da independência, agora gasta-se mais 1 milhão, né, para contratar uma esquadra naval composta aí, de cerca de 5 navios, comandada por, como é que chama? Mercenários ingleses, né? E também tinha um mercenário muito famoso, eu não sei pronunciar o nome dele, era um escocês chamado Cocharre ou Cocharne, sei lá. Ele que acabou atuando muito nessa derrota da Confederação do Equador, né? Já que ele contou com uma esquadra de 5 navios e uma força terrestre de cerca de 1.200 homens para derrotar a Confederação do Equador. Derrotada a Confederação do Equador, a maior parte das lideranças foram julgadas e condenadas à morte, porém um dos seus grandes líderes, o Frei Caneca, foi condenado inicialmente à morte por enforcamento, mas não houve em Pernambuco nenhuma pessoa que tivesse a coragem de enforcar o Frei Caneca, que era uma liderança religiosa. E aí, diante da recusa de todos os carrascos de enforcar o Frei Caneca, a pena acabou tendo que ser convertida em fuzilamento, né? Ele foi executado no pelotão de fuzilamento, que é naquele momento em que várias pessoas atiram, algumas com munição, outras com munição de verdade, outras com festim, para que ninguém saiba aí quem é que matou, quem é que disparou o tiro lá que matou o sujeito, né? Enfim, e aí acaba mais uma revolta no Brasil e mais uma que acabou com a forte repressão do governo, né? Então isso acaba meio que criando um imaginário na nossa sociedade de que lutar quase sempre não dá em nada, né? Afinal, a maior parte das nossas rebeliões, das nossas revoluções, foram vencidas pelas tropas governistas. Bom, vamos lá. Agora isso só ficou faltando a gente falar da questão dinástica portuguesa, né? O que acontece? O governo, né, como eu tenho tentado demonstrar, de Dom Pedro já vinha se desgastando com a Confederação do Equador, com casos extraconjugais, né, com a questão econômica aí, que vinha muito mal desde o reconhecimento da independência, aliás, até antes mesmo, né, porque em 1821, quando Dom João rapelou todo o ouro que tinha no Banco do Brasil, isso já deixou o Brasil na lona, digamos assim. E aí, para piorar o caso de Dom Pedro, para piorar a situação para o lado dele, digamos assim, ainda vai ter uma outra problemática a partir de 1826, que é o seguinte: Dom Pedro era o filho mais velho de Dom João VI, que era o rei de Portugal, né? O mesmo Dom João que havia voltado em 1821, que havia governado o Brasil de 1808 até 1821. Dom João, que voltou em 1821 devido às pressões das cortes de Lisboa, né, mas por conta da pressão maior ainda da Revolução Liberal do Porto, ele acabou voltando em 1821 e governou por cerca de 5 anos apenas. Bateu as botas e o herdeiro legítimo dele era o Dom Pedro, que estava aqui, que era rei do Brasil. A partir daí, as elites brasileiras começaram a tremer na base, né? Ficar com muito medo. Por quê? Qual era o medo? Que o Dom Pedro, sendo primogênito de Dom João, acabasse retomando, né, o trono de Portugal e continuando, querendo continuar, melhor para não assassinar o português, com o Brasil e unir novamente os dois países, né, ou seja, acabar com a liberdade política do Brasil, né? E então, a partir da morte de Dom João, as elites políticas brasileiras acabaram ficando com muito receio da recolonização. E isso vai levar, né, a um desgaste do Dom Pedro, do governo de Dom Pedro I, que ele até vai tentar contornar, ele vai até tentar achar uma solução, mas ele só vai adiar o problema, né, e é isso que a gente vai ver aí. Bom,
Então, em 1826, morre Dom João, o herdeiro legítimo é Dom Pedro, rei do Brasil, que fica ali numa corda bamba. Se ele volta para Portugal, ele perde o Brasil, já que as elites brasileiras não querem a recolonização. Se ele fica no Brasil, ele perde Portugal, porque lá eles vão colocar uma outra pessoa no trono, né? Então, o que ele faz? Ele manda a sua filha, Dona Maria da Glória, que tinha cerca de 7 anos, né, para Portugal, junto com o seu irmão mais novo, que era o Dom Miguel, que tinha aí 20 e tantos anos, né, já era adulto. E ele casa, né, ele promete em casamento a Dona Maria da Glória ao seu irmão Dom Miguel, né, para estreitar aí ainda mais, né, os laços familiares, já que a monarquia hereditária está muito preocupada com essa questão de sangue, né, do seu nome passar para a posteridade, tal, a sua linhagem, etc. Então, foi feita uma coisa estranha, né? Colocou a filha dele para casar com o irmão, né? E voltar para Portugal, para o irmão Dom Miguel governar Portugal, até que a Dona Maria ficasse adulta e pudesse assumir o trono de Portugal. Assim, o Dom Pedro, então, garantia a linhagem da sua família efetivamente, né? E não da família do seu irmão, que é basicamente sua família, mas enfim, foi olhudo ali. Em 1828, né, o Dom Miguel, com a ajuda da sua mãe, a Carlota Joaquina, acabou dando, e com a ajuda dos setores mais conservadores lá em Portugal, né, que queriam o retorno do absolutismo, ele acabou tendo a possibilidade de dar um golpe de Estado. E aí pegou a Dona Maria da Glória, deixou ela trancada lá no castelo e virou rei, né, absoluto. Governou sozinho, passou a governar sozinho, com a ajuda da mãe, inclusive, né, a mulher de Dom João, a Carlota Joaquina. E aí o que aconteceu? Simplesmente Dom Pedro, quando soube disso aqui no Brasil, óbvio que ficou furioso, porque os seus interesses estavam todos lançados, né, assim, fora, né? Não adiantou de nada todo o trabalho que ele teve de mandar a filha para se casar com o irmão, bibibi, bababá, já que o irmão foi lá amarrentão, bom, e deu um golpe de Estado. A partir daí o olho dele vai ficar, o olho de Dom Pedro vai ficar muito mais lá do que aqui, muito mais lá em Portugal do que aqui no Brasil, né? E aí, em 1828, ele vai mandar emissários, vai mandar brasileiros aliados, né? Vai mandar portugueses aliados para Portugal, né? Muitos que estavam aqui no Brasil, inclusive, né? Para lutar em defesa do trono da Dona Maria da Glória, em defesa dos seus interesses, dos interesses de Dom Pedro e de Dona Maria da Glória. E aí uma guerra civil vai começar em Portugal, né? Essa guerra civil só vai acabar definitivamente em 1831, já vou adiantar, em 1831, quando o Dom Pedro acaba abdicando do Brasil, acaba renunciando do trono brasileiro e consegue ir para lá e pôr um ponto final na história e vira o rei, e afasta o Dom Miguel, né? Mas até então Portugal ficou um caos, né? E os portugueses ficaram naturalmente muito furiosos porque eles estavam, digamos, pagando o preço por conta dessa briga de interesses entre o Dom Pedro e o Dom Miguel, né? Entre a família que queria ficar lá e a família que queria ficar aqui, né? Então, foi um custo, né, muito alto, tanto financeiro quanto humano nessa guerra civil, mas em 1831, como a gente vai falar mais adiante, o Dom Pedro acabou renunciando ao trono brasileiro, voltou para Portugal e conseguiu conter aí a oposição reunida ali em apoio ao Dom Miguel e acabou garantindo então seus interesses, afinal ele era o herdeiro legítimo do trono e aí acabou conseguindo dos portugueses o respeito ao seu reinado e conseguiu governar, mas também não durou muito, morreu cedo, morreu jovem, né? Como era comum também naquela época, ok? Bom, então vamos para terminar aí o capítulo 25 de História 1, a gente vai falar aí do assassinato do Líbero Badaró, né? O Líbero Badaró era um jornalista da época lá, do Primeiro Reinado, e que fazia oposição ao Dom Pedro I e que foi assassinado, né, ao que tudo indica, por um dos aliados de Dom Pedro, né? E aí o assassinato do Líbero Badaró levou a suspeita de que o próprio Dom Pedro poderia ser o mandante do crime. E isso já, não é, por
por si só era suficiente para abalar a imagem do Dom Pedro, que já estava bastante desgastada por conta dos casos extraconjugais, por conta da questão da repressão aos movimentos sociais, por conta da crise financeira, por conta da preocupação dele, né, com a questão sucessória portuguesa, enfim. Então, essa questão do assassinato do Líbero Badaró é tido por muitos como o estopim, né, da crise, a gota d'água, o último episódio que finalizou o governo de Dom Pedro, ok? E é interessante na história que esse fato meio que se repete, né, em 1954, né, quando o jornalista Carlos Lacerda, que mais fazia oposição ao Getúlio Vargas, sofreu também uma tentativa de homicídio, né? Mas acabou que a história foi um pouco diferente, porque o Carlos Lacerda não morreu nesse atentado, mas sim o seu segurança, né? E aí acabou que aquele episódio do Carlos Lacerda acabou levando ou colaborando para o suicídio do Vargas, enquanto que esse episódio do Líbero Badaró também acabou contribuindo de certa forma para o suicídio, mas para o suicídio político de Dom Pedro I, né? Porque foi esse o episódio que acabou jogando, digamos, uma pá de cal no governo de Dom Pedro. Bom, em novembro de 1830 que foi assassinado, né, o jornalista Líbero Badaró, como eu já disse, em São Paulo. Ele, inclusive, não era brasileiro, né? Ele era italiano, né? Assim como muitos que vieram para o Brasil, né, nesse período e também no século XX, por conta até daquela política de estímulo à imigração europeia que o governo veio adotando para embranquecer o Brasil. E aí o Líbero Badaró acabou se tornando um importante líder, né, da imprensa de oposição. E era responsável pelo jornal O Observador Constitucional. E aí, como houve esse assassinato, né, como já disse, ele foi assassinado, e o mandante do crime acabou não sendo punido, né? E ele acabou se escondendo ainda na casa do procurador. Eu acho que no livro de vocês que conta isso, né? O procurador... deixa eu ver se está aqui. Acho que é na página 44. Eu acho que é aqui, ó. E eu esqueci de compartilhar a tela. Bom, mas tentem acompanhar aí na página 44, né? Que fala lá sobre o procurador que... Enfim, está escrito assim, no segundo parágrafo da página 44, no parágrafo da direita, né? No dia 20 de novembro de 1830, Líbero Badaró, após fechar a sede do seu jornal por volta das 22 horas, voltava para sua casa na rua São José, hoje rua Líbero Badaró, quando um homem se aproximou e desferiu diversos tiros contra o jornalista. Esse assassinato desestabilizou ainda mais o frágil governo de Dom Pedro I, pois dizia-se que o imperador tinha ligações com o responsável pelo crime, um alemão chamado Stock, que se escondeu na casa do ouvidor Japiaçu, né? Na verdade, ouvidor, não procurador. E esse ouvidor Japiaçu que havia punido manifestantes que haviam se colocado contra o Dom Pedro, ou seja, ele era uma espécie de ouvidor defensor de Dom Pedro, né? E o assassino foi justamente se esconder na casa dele. História engraçada, né? Eu não sei se vocês conseguem fazer algum paralelo com algo semelhante que aconteceu recentemente, né? Se deu para entender aí. O alemão que matou o Líbero Badaró, né, foi se esconder na casa do ouvidor Japiaçu. Esse ouvidor era o ouvidor que fazia meio que a defesa do Dom Pedro ao condenar vários opositores ao Dom Pedro. A partir disso, a opinião pública ficou indignada, né, como está seguindo aí o texto de vocês falando, com as notícias que ocorriam no país, e o assassino acabou sendo preso, mas o ouvidor, acusado de ser um dos mandantes, acabou absolvido. Dom Pedro, embora não tenha sido formalmente acusado, viu ruir o pouco que restava do seu prestígio, né? E aí, por isso, acabou tendo que meter o pé, porque estava feio demais, né?
Tudo indicava que ele tinha participação no assassinato do Líbero Badaró. E aí, inclusive, atribuem, não é uma frase, a última frase do Líbero Badaró teria sido: morre um liberal, mas não morre a liberdade. Essa teria sido a última palavra do Líbero Badaró antes do último suspiro, né? E aí não se sabe se foi realmente ele que disse isso ou se foi a oposição que usou essa frase para usá-la como slogan de oposição ao governo de Dom Pedro I. Bom, depois que o Líbero Badaró morreu, o Dom Pedro tentou dar uma acalmada nos ânimos, digamos assim, e organizou um ministério composto só por brasileiros. Mas esse ministério acabou não fazendo o que ele queria e ele acabou dissolvendo o ministério e compondo um outro de maioria portuguesa. Isso foi a última cartada e a última burrice que ele tomou, né? Aliás, a última mesmo foi quando ele viajou para Minas Gerais, para tentar ver se estava ainda relativamente bem colocado, né? Naquela época não tinha pesquisa Ibope, né? Então o cara não tinha como saber. Olha, faz uma pesquisa aí para saber se eu estou bem avaliado ou não. Ele tinha que ir para a rua. Se o rei queria saber se ele estava sendo bem avaliado ou não, ele tinha que ir para a rua. E aí o que ele fez? Foi para Minas Gerais, não é? Ver se tinha ainda gente que o apoiava, e ele foi muito mal recebido na capital de Minas, né, que era a província de Ouro Preto, né? E aí várias pessoas colocavam faixas na rua, né, pedindo para que ele saísse, o acusando de estar envolvido com o assassinato do Líbero Badaró, e isso para a época era uma afronta, afinal o rei geralmente era muito respeitado e querido pela população. E aí, a partir daí, ele viu que não tinha mais chances de governar, voltou para o Rio de Janeiro. Quando estava chegando aqui, o Partido Português acabou, os puxa-sacos dele, né, acabaram fazendo uma festa de recepção para ele, só que os brasileiros ficaram muito descontentes com esse ato, e aí houve um confronto entre os brasileiros que criticavam o governo de Dom Pedro e os portugueses mais puxa-saco, que eram aliados de Dom Pedro, e aí houve uma série de pancadaria, né? Os portugueses geralmente usavam as garrafas de vinho que bebiam, né, e que ficavam lá dentro de casa e tal, ou às vezes nos seus comércios, nas suas padarias, nas suas vendas, e lançavam, né, nos brasileiros. Por isso esse episódio é chamado de Noite das Garrafadas. Esse episódio da Noite das Garrafadas é tido, né, meio que como num romance, o último episódio, o último marco, né, que finalize o governo de Dom Pedro, porque foi ele que explicitou, foi esse episódio que explicitou, né, as divergências dentro da sociedade brasileira em relação ao Dom Pedro. É como se ela tivesse hoje a sociedade brasileira não está muito dividida entre Bolsonaro, entre aqueles que apoiam Bolsonaro e aqueles que não apoiam Bolsonaro. Aquela sociedade estava também muito dividida entre aqueles que apoiavam o Dom Pedro e aqueles que não apoiavam, né? E como ele foi para Minas Gerais e voltou muito mal porque foi mal recebido, quando ele chegou aqui, os puxa-saco dos portugueses mais leais a ele foram lá tentar agradar, e aí ele, para piorar, o Dom Pedro teve a certeza de que estava muito mal visto porque os brasileiros partiram para cima, e aí houve esse episódio que a gente chama de Noite das Garrafadas. Bom, isso para ele foi o último episódio, né? Ele até tentou reprimir as manifestações que surgiram a partir daí, mas o próprio Francisco de Lima e Silva, o cara mais brabo lá do exército, né, acabou rompendo com ele, ou seja, declarando que não era mais aliado a ele, e aí o Dom Pedro viu que não tinha mais condição de governar. Por isso que no dia 7 de abril de 1831 ele acabou renunciando ao trono brasileiro, abdicando do trono do Brasil em favor do seu filho Dom Pedro II, que ainda era uma criança, né? Mas que iria ser educado por tutores, e o Brasil, enquanto isso, seria governado por regentes, afinal isso já era previsto na Constituição de 1824, até que o Dom Pedro se tornasse maior de idade, e aí quando ele se tornasse maior de idade, ele poderia governar o Brasil. E aí o Dom Pedro I volta para Portugal, nunca mais viu o filho,
o moleque com 5 anos ficou aqui sem a família, sendo governado por estranhos. Talvez a sorte dele tenha sido ter pessoas muito nerds para educá-lo, já que ele foi educado para ser rei. Eu não sei se vocês sabem, mas Dom Pedro é uma das figuras mais interessantes da história brasileira. Eu tenho muito interesse por conhecer mais a história de Dom Pedro, por ler uma biografia dele ou algo do gênero, porque eu acho a história dele muito interessante por conta da orfandade, né, por ter sido deixado meio que órfão aqui aos 5 anos, e também por ter sabido aproveitar de toda a educação que teve para ser um déspota esclarecido, digamos assim, né? E aí, não sei se vocês sabem, o Dom Pedro falava 16 línguas, galera. E ele teria inclusive sido o cara que traduziu pela primeira vez aquele clássico da literatura árabe, Mil e Uma Noites, e tantos outros livros e clássicos da literatura estrangeira, porque o Dom Pedro era um homem das ciências, né? Existe, eu acho que a Lilia Moritz Schwartz, inclusive, que fala o seguinte: Luís XVI, Luís XIV dizia l'état c'est moi, né? O Estado sou eu. Se fosse o Dom Pedro, eu acho que ele diria a ciência sou eu, porque era um amante da ciência, um amante de tudo, da letra, do conhecimento, né, de forma geral. Bom, aí é isso. Acaba que o Dom Pedro I renuncia no dia 7 de abril de 1831, e aí o Brasil vai acabar o primeiro reinado e entrar de cabeça no período regencial, que é um período onde o Brasil vai ser governado por regentes eleitos, né, para cumprir o mandato até que o rei ficasse em maioridade, coisa que deveria acontecer em 1843, mas foi antecipada a maioridade dele, vocês já devem saber, para 1840. Né? Então, o período regencial durou de 1831 a 1840, ok? 9 anos também, e teve 4 regências, 2 regências trinas, 2 regências unas, mas isso aí a gente vai deixar para ver depois, ok? Claro que estamos brincando, né, pessoal? Bom, é isso. Qualquer dúvida, só falar aí no Classroom e a gente, né, socorre. Vocês vão fazer os exercícios conceituais da página 45 e 46 e os contextualizados da 46 e 47, ok?